Bem-vindos ao meu resumo de leituras de outubro. E estou tão contente por, em outubro, ter voltado a ler e terminar livros. Quer dizer, não quer dizer que eu tenha deixado de ler, mas entre uma parte de agosto e grande parte do mês de setembro, tive alturas em que não li e outras alturas em que até nem era por não ter vontade de ler, mas não li. Ou não continuei a ler os livros que eu estava a ler. Cala-te! Cala-te! Bom, o mês de outubro foi um mês com muitos projetos. E então vamos falar sobre isso. Eu quase tudo o que li serviu para o Lê Se Te Atreves, excepto uma BD e por acaso aqui um livro de não ficção que quando lá chegarmos depois eu falo sobre ele. O primeiro livro que eu, por acaso, não era para o Lê Se Te Atreves, é um livro que eu li para o projeto da Ana Lopes, de ler autores da América do Sul. Agora estava a ver como é que se dizia. Eu sei que existe outra maneira de dizer isto, mas é a maneira mais fácil de lá chegar. Eu aproveitei para ler mais um livro do Cortázar. Este livro foi-me oferecido pela Paula. E houve aqui alguns contos que eu gostei, outros que nem por isso. Mas é interessante, porque já percebi porque é que algumas das autoras que eu tenho gostado de ler, inclusive não, a Samantha Schweblin e a Mariana Henriques, porque que algumas vezes são comparadas ao Cortázar. Eu vou querer ler tudo aquilo que puder pôr as mãos do Cortázar, em particular dos contos. Eu acho que existe cá por acaso um livro ou outro dele, mas em particular os contos é aquilo que me está a chamar mais. Eu sei que existe em espanhol, no original, aliás, não é em espanhol, é no original, duas edições que eu acho que cheguei a ver a Lúcia no Instagram a partilhar esses livros, e eu já estive a ver que existem na Amazon espanhola. Portanto, talvez um dia venham viver cá para casa, quem sabe em 2021, se não 2022, 2023, está na wishlist. Mas eu gostei de ler e foi a minha participação para o projeto da Ana Lopes. E não é por falta de livros de autores hispano-americanos, é assim que se diz? Reticências? Não sei. Mas pronto, não deu para tudo, infelizmente. Depois, de seguida, li um livro que me foi um comodato da Sofia de Dalmacius e que, por acaso, foi uma ótima leitura para o Sci-Fi Challenge, uma das últimas leituras para o Sci-Fi Challenge 2020. O Sci-Fi Challenge é um desafio que decorre durante 3 ou 4 meses do ano, e outubro era o último mês do ano para ler para o Sci-Fi Challenge deste ano. O Sci-Fi Challenge é da Sofia, do Daily Masses, é de ler ficção científica. Esta buzina está-me a irritar profundamente, mas pronto, vamos continuar. Esta é uma banda desenhada, o Sentient, é escrito pelo Jeff Lemire e ilustrado ou desenhado por Gabriel Walter. E também dava para o Lê Se Te Atreves, porque é bastante desconcertante aquilo que acontece neste livro. Este livro passa-se a bordo de uma nave espacial em que existe uma série de famílias que vão para uma colónia fora da Terra. Só que algo acontece ao longo dessa viagem, e porque é que isto agora deixou de querer focar em mim? Algo acontece durante a viagem e as crianças ficam sozinhas. Ou mais ou menos sozinhas. E depois é como é que as coisas acontecem, como é que elas lidam com o assunto. Eu gostei imenso, mas lá está, tem partes que são bastante desconcertantes e provocam ansiedade. Daí eu dizer que também é uma boa leitura para... que era uma boa leitura para o Lê Se Te Atreves. Ou pelo menos foi uma boa leitura para o Lê Se Te Atreves.
Foi um dos poucos livros que eu li para o Sci-Fi Challenge. E, aliás, já que estou a falar no Sci-Fi Challenge, posso falar num outro livro que eu fiz questão de terminar, porque eu queria que fosse uma das minhas leituras para o Sci-Fi Challenge, que é o Annihilation do Jeff Vandermeer, do qual eu gostei bastante. Eu gostei imenso da escrita do Jeff Vandermeer. Vou querer ler mais coisas dele. E agora estou com o problema de não ter mais nada escrito por ele nas minhas estantes. Algo que irá retificar em 2021, que este ano provavelmente já não vai dar. Gostava de ler o resto da trilogia, que é o Authority and Acceptance. Esta trilogia está toda traduzida para português, publicado pela Saída de Emergência, caso alguém tenha alguma curiosidade. É estranho, mas aquilo que eu gostei bastante na escrita do autor, pelo menos neste livro, eu tenho curiosidade em saber se isso nos outros livros também acontece, mas tenho ideia que sim, é a descrição da natureza. E eu tenho ideia que sim, porque eu sigo o autor no Twitter e ele às vezes fala sobre outras coisas. Eu tenho a ideia que a preocupação com a natureza e com o meio ambiente e com uma série de outras preocupações que vão nesta linha, que estão muito presentes no trabalho dele e que não é uma linha diferente na ficção científica, misturado também com alguns momentos de horror. Portanto, também mais uma leitura para o Lista de Breves. Foi um livro que eu li de uma maneira bastante lenta, porque eu senti que precisava de apreciar a linguagem que o autor estava a usar. Apesar de não é nada transcendente, mas eu senti que havia frases, momentos que precisavam de ser feitos, de ser apreciados de maneira lenta. Já me estou a repetir. Foi também um livro que conta para o meu projeto pessoal de ler livros que tenham faróis, ou que tenham um farol na história. Que eu não sabia, mas também foi uma dica que me deram quando eu andava à procura de livros que tivessem um farol. Depois reli o Drácula. Eu li pela primeira vez o Drácula este ano. Eu reli o Drácula agora, em outubro. Não só para o Lê-se Tia Treves, mas também para uma leitura conjunta que fiz com outras pessoas. E foi muito interessante voltar ao texto do Drácula. Do Drácula não, do Bram Stoker. O texto é do autor. O texto também é do livro. Foi muito interessante porque eu não conseguia fazer uma opinião deste livro. Eu simplesmente foi daqueles clássicos que eu disse, ok, eu gosto disto, fantástico. E quando estava agora a fazer a releitura e estava a discutir com as outras pessoas, eu apercebi-me que havia uma série de coisas que eu tinha percebido do livro sem estar necessariamente a ter noção que tinha tido noção daquilo que tinha. Isto é circular. Mas pronto, foi muito interessante. Tivemos discussões muito interessantes à volta do livro e à volta das personagens e algumas das escolhas do Bram Stoker. Eu fiquei com vontade de ler mais sobre a escrita do Drácula e mais sobre a concepção destas personagens. Eu sei, já tenho vários livros debaixo do olho à conta disso, alguns recomendados pela Ana do podcast Anatomia do Livro. Portanto, leituras futuras para 2021, 2022, 23, 24, 25, por aí fora. Depois, também um comodato de Sofia, de The Daily Masses, um dos livros mais aguardados do ano, pelo menos para mim, que é A Balada para Sophie, do Filipe Melo e do Juan Cavia. Uma novela gráfica absolutamente fantástica, uma história que está muito bem contada. Não haja dúvida que estes dois autores têm um background de cinema, porque a maneira como os quadradinhos estão organizados é muito cinematográfico, coisa que às vezes
outras pessoas precisavam de um bocadinho mais disso, em termos de contar uma história. Contar uma história por quadradinhos não é assim tão fácil quanto isso. Contar uma história já por si própria nem sempre é fácil, mas conseguir organizar de uma maneira sintética por frames de imagem pode às vezes tornar-se algo difícil, porque às vezes é redutor em relação à história, por outras vezes é exatamente a mesma coisa, é redutor, pode ser redutor. Nem todos os autores conseguem trazer a dimensão que uma história às vezes precisa para uma novela gráfica. Neste caso, eu acho que em termos de história está bem conseguido. Em termos de arte, comparando com os primeiros livros desta dupla, isto está a anos-luz, mas há aqui alguns quadradinhos que eu sinto que precisavam de mais um bocadinho de trabalho, mais uns meses na mesa de desenho, mas não é nada que retire o prazer de leitura ou que diminua a história, é apenas minhoquices de quem está atento a certos pormenores no desenho. São mesmo minhoquices. A história também chega-se ao final e é uma história muito simples, mas o que eu acho é que ela está muito bem contada, e o facto de tanto a escolha de cores está muito bem adaptada aos vários momentos da história. Aliás, uma coisa que eu tinha bastante curiosidade era porquê que havia ali uma série de páginas que eram pretas? Porquê? Portanto, tinha que haver ali qualquer coisa, um momento na história que era um momento que alterava a história. Isso é uma das coisas fantásticas que pode ser feito em banda desenhada, que, por exemplo, num livro normal, que não interessa qual é o livro que eu estou a mostrar, normalmente não acontece. Se tiverem a oportunidade de ler, façam-no, porque é fantástico. Para mim é a melhor obra até o momento, destes dois, que me deixa muito entusiasmada para o futuro e para próximas obras que eles possam fazer em conjunto. Depois, li o The Ocean at the End of the Lane, do Neil Gaiman, que se vocês viram o meu... como é que se chama? A minha TBR, a minha lista de livros para ler para o mês de novembro, este livro aparece lá. Mas o que é que eu fiz? Eu fiz uma troca de um livro que era suposto ler em outubro. Isto, recomendações da Couve, óbvio. Mas eu decidi trocar porque este livro era ótimo para o Ulisses e Treves, porque é sempre uma boa desculpa para ler Neil Gaiman, e gostei imenso deste livro. Percebi uma série de coisas em relação ao livro, do porquê do autor dizer que o livro é talvez o mais pessoal que ele escreveu até agora, e vai ser um livro para regressar múltiplas vezes. Provavelmente com tentar arranjar novamente aquelas capas fantásticas que eu gosto imenso, do Robert McGuinness, porque eu quero ter todos os livros do Neil Gaiman com essas capas, sempre que possível, sempre que eles sejam editados, eu quero ter. Se vou ter livros repetidos à conta disso, provavelmente. Se eu vejo algum problema nisso, não vejo. Portanto, próximo. Depois li também o The Complete Adventures of Charlie and Mr. Willy Wonka, do Roald Dahl. E que viagem! Este livro é doido. Quer dizer, eu já sabia que o Roald Dahl tinha je ne sais quoi de loucura, mas o Mr. Willy Wonka's Chocolate Factory eu já conhecia, aliás, é o Charlie and the Chocolate Factory, é o nome do primeiro livro. Eu já conhecia, muito talvez por culpa das duas adaptações cinematográficas que existem, que é interessante
que ambas têm coisas que são fiéis à história e outras que não têm nada a ver. Mas pronto, eu já vi as duas e gosto das duas. Eu diria que até gostava mais da mais antiga, mas a mais recente pareceu-me ser mais fiel. Bom, não interessa. Aquela parte que eu não conhecia era o Charlie and the Great Glass Elevator, e que é a parte... é viajar na maionese, completamente. Se Charlie and the Chocolate Factory tem aquela loucura que eu já estou à espera por causa do William Wonka e da fábrica, o do elevador de vidro é fantástico. Eu tenho pena de não ter lido isto quando era miúda, porque era o tipo de livro que teria adorado que o meu pai me tivesse lido, ou que tivéssemos lido os dois em conjunto. Tem o tipo de humor e de viagens assim um bocadinho fora que ambos gostamos. Enfim, estes livros existem em português, caso alguém esteja interessado ou queira oferecer a crianças, recomendo. Tem bastante texto, já é preciso a criança ter alguma à vontade com texto. Eu não estava à espera, foi uma das coisas que me surpreendeu com este livro, porque eu quando fui ler qualquer coisa da Raposa, Senhora Raposa, qualquer coisa assim do género, em inglês é o Mr. Fox, eu estava à espera que fosse um livro maior, e era um livro muito pequeno, e depois este agora surpreende-me por ele ser maior do que eu estava à espera. Depois, um livro que saiu este mês, e que eu obviamente tinha que falar nele, é O Período, da Patrícia Lemos. Para vocês é novidade, para mim o livro não é novidade, porque eu estive a trabalhar neste livro durante um ano. Eu fiz todas as ilustrações deste livro e a paginação passaram pelas minhas mãos. Só a capa é que não fui eu que fiz. Portanto, foi um livro do qual estou muito orgulhosa de ter participado e de ter tido a oportunidade de desenhar para ele. Se tiverem pessoas a que isto possa ser interessante, é um livro que eu recomendo bastante. É daqueles livros que eu gostava de ter tido quando era miúda, porque tem, para além de muita informação extremamente importante, a informação entregue de uma maneira simples, sem complicar, sem teias de aranha, e neste caso então o livro está mesmo no século XXI, em comparação com informações que havia quando eu era pequena. Portanto, se houver aí algumas... se tiverem miúdas em idades em que isto possa ser interessante, deem-lhes a ler, porque honestamente vai ser algo que as vai ajudar bastante. Só para deixar aqui um cheirinho de umas páginas. Estas até nem têm assim muita coisa. Bom, e por último, o último livro que eu li, que aliás terminei, foi o último livro, foi o meu livro de Halloween, foi o de October Country, que finalmente li mais um livro do Ray Bradbury, e que fantástica leitura. Eu tenho adorado ler Ray Bradbury, em particular os contos, mas não só, contos também eu não li muito, tenho que ler mais. E eu estava a ler alguns dos contos deste livro e a pensar assim, então foi com este autor que o Neil Gaiman começou a desenvolver algumas ideias, porque eu vi paralelos entre algumas coisas. E eu sei também que é um autor que ele gosta bastante. Do que li até agora, para mim, este e o Fahrenheit 451 têm sido os melhores livros do Ray Bradbury. Agora faz sentido porque é que as pessoas falam tanto neles.
Falta-me ler os outros dois que são mais falados, que é O Homem Ilustrado e Os Contos Marcianos, mas serão as próximas leituras, até porque eles já estão ali nas estantes. Mas este, efetivamente, gostei imenso dos contos. Tem momentos de terror, tem momentos assustadores, tem momentos desconcertantes. Faz todo o sentido que existam pessoas que em outubro ou na altura do Halloween o leiam, completamente apropriado, sem ter o gore e tripas de fora como alguns livros têm. Tem uma dose QB de arrepios e isso agrada-me bastante. E vai ser livro para ser relido múltiplas vezes. O último livro que me falta falar foi um livro que eu li em formato e-book e é uma espécie de livro com imagens que se chama Monsters You Should Know, de Emma Sancartier. E basicamente é isso. São pequenos monstrinhos que parecem muito fofinhos e depois às vezes se calhar não são, ou outras vezes até são. Está muito giro. É uma espécie de picture book. Agora não me estou a recordar como é que se diz isto em português, mas que é fofinho. E perturbador, se calhar. Porque são monstrinhos. Mas é fofinho, não é mesmo? Mas são monstrinhos. E alguns deles não são nada fofinhos. Mas são fofinhos ao mesmo tempo. Foram estas as minhas leituras durante o mês de outubro. Foram estas as minhas leituras para o Lê Se Te Atreves. Tirando aqui a balada, provavelmente é o único que não vou inserir no Lê Se Te Atreves. Mas tudo o resto tem um QB de terror, ou um QB de coisas que nos possam deixar desconfortáveis, incluindo este também. Foi um mês de ótimas leituras, li e reli alguns favoritos. Estou muito entusiasmada com aquilo que novembro vai trazer, porque eu acho que também vou fazer ótimas leituras. E vocês, o que é que leram durante o mês de outubro? Qual foi a vossa melhor leitura? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.